estudados, são trabalhados pela área de psicologia do trânsito. Ok? Esses comportamentos, né, do trânsito, né, todos eles, na verdade, mas aqui a gente vai dar um foco mais para o trânsito. Todos esses comportamentos do trânsito, né, eles têm, né, componentes internos e externos. Ok? Então, os componentes internos são as características intrínsecas do indivíduo. Tá? Então, todas as pessoas, todos nós, temos um conjunto de características intrínsecas. Né? Essas características são o que nos define. Né? Então, o indivíduo, por exemplo, é mais calmo ou não, é solidário ou não, né? É impulsivo ou não. Tá? Então, essas características intrínsecas, né? Essas características internas, né? Estão sempre em evidência, né, na hora que a gente faz os comportamentos, inclusive os comportamentos do trânsito. Tá? Então, esses componentes internos são os componentes, né, do indivíduo. Tá? E também o comportamento no trânsito, ele é formado por componentes externos, né, ou extrínsecos. Né? Esses componentes externos, eles são advindos do ambiente. Tá? Né, no contexto do trânsito, por exemplo, as pessoas que estão lá, o próprio tráfego, né, a quantidade de carros, a chuva, né, pode ser um componente externo que interfira na questão do trânsito, né, outros motoristas, pedestres, enfim, né, todas as questões externas que interferem no comportamento do indivíduo, né, nesse espaço de trânsito. Tá? Interno, características próprias, externos, aspectos do ambiente. Tá? Tá? Vou dar uns 2 minutinhos para se alguém quiser usar a palavra, perguntar algo, enquanto a gente está programando o resto. Tá? Essa parte aqui, né, inicial, né, do comportamento das pessoas no trânsito. Ok, tá? Se por acaso tiver alguma coisa aqui também, depois a gente conversa. Tá? Na sequência, né, vamos conversar um pouco sobre trânsito. Né? Como que a gente pode, né, definir aí trânsito? E eu vou pôr aqui também do lado, né, para que vocês possam copiar, né, aí nas suas anotações. Tá? Legal. Tá? Então, falar bastante trânsito, psicologia do trânsito, né? Então, o trânsito, ele é um sistema. O que é um sistema? Né? É um fenômeno composto por várias influências, por várias variáveis. Tá? Então, o trânsito é um sistema complexo, quer dizer, que envolve aí várias questões, a inter-relação, né, de várias variáveis, né, e ele é composto por 3 subsistemas, né, por 3 variáveis, né, como a gente disse aí, dessa complexidade, né, do trânsito. Tá? Então, trânsito é um sistema, são vários componentes que se interligam. Tá? E esses 3 subsistemas são, né, o ser humano, né, o homem, que aí é o mais complexo de todos,
Tá? Por que é o mais complexo de todos? Porque envolve uma série de características, né, de cada um. Né? Então, as pessoas são diferentes, né? As pessoas elas têm, né, as suas vivências, elas têm suas experiências, né, suas características, e tudo isso também interfere, né, como a gente viu, nas questões do comportamento do trânsito. Tá? Então, né, o homem, que é o mais complexo aí de todos, que tem mais influências, né? Nós temos todos os tipos de veículos, também fazem parte do sistema, né, também fazem parte do trânsito, né, os veículos individuais, né, como, por exemplo, carros, motos, bicicletas e patinetes agora, né, os veículos coletivos, né, ônibus, trens, tá, então tudo isso faz parte do trânsito, né, as pessoas, né, os veículos e as vias, né, as ruas, estradas, praças, né, avenidas, né, então as vias são, né, os espaços, né, públicos onde acontecerá o trânsito, né, onde essas pessoas vão, né, compartilhar, né, esse espaço comum para o seu deslocamento rotineiro, tá? Então, nós temos aqui nesses 3 subsistemas a relação entre o homem, né, os veículos e as vias constitui a mobilidade humana, tá? Mobilidade humana, que é, né, um dos fatores principais, tá? Pode falar, Eduardo, vou escrever. Oi, professor, boa noite. Tem alguns alunos que estão com problema para conseguir entrar na aula. Será que você não consegue gerar um link para eles tentarem? Que eu estou tentando gerar o link seguro aqui, porém eles estão reclamando que eles também não conseguem gerar. O Edu, eu acho que ele não ouve ali. É igual na aula passada. Ele só consegue ler. Bom, né? Vamos falando aí enquanto o Eduardo digita, já aparece aqui, né, o que ele vai perguntar ou comentar, tá? Aí tranquilo, é só ir colocando aqui do lado, né, que vocês, né, que dá para, tá? Eduardo e demais, né, eu não ouço vocês, tá? Vocês, né, vocês se ouvem entre si, mas eu não ouço, né, vocês têm que escrever aqui, por favor. Bom, o link é o mesmo, né? Então, tá. Pode ser alguma questão do próprio Blackboard, viu, Eduardo e pessoal? Então, por favor, avisem os demais, né, que se ninguém conseguisse acessar, aí seria, né, uma questão do próprio Blackboard, né? Como alguns não conseguem, pode ser uma questão remota deles, né? Eu vou tentar achar aqui o link, mas é o mesmo, né? Só um minuto. Né, para que a gente possa... A gente até usa o mesmo link para ficar mais fácil o contato, né? Tá aqui. Ok, aqui. Tá? Vou colocar o link aqui, que é o link que a gente sempre usa, tá? E aí vocês expliquem, por favor, e às vezes dá essa questão de conexão, né? Eles podem atualizar a página, né? Ou eles podem também sair e entrar, tá? Isso, né? Como a Maristela está explicando aí. Então, às vezes sai e volta, atualiza a página, né? Às vezes é a questão aí de conexão. Tá? Se ninguém tivesse conseguido, aí poderia ser uma questão do link, tá? Isso provavelmente acontece porque muita gente, né, imagino, né? Isso acontece porque muita gente acessa no mesmo horário, né? Mas não sei, né?
a maior parte das vezes, quando eles atualizam, eles conseguem. Tá? Tudo bem? Isso pode ir. É fácil de resolver, né? Como a aula, legal, obrigado. Né? Como a aula está gravada, então às vezes, né, essa parte que o pessoal perdeu, né, eles podem, né, ver depois, né? Mas legal. Bom, tranquilo. Tá? Bom, então só para lembrar que eu não ouço vocês, então, né, vocês podem fechar o microfone até para ficar mais fácil, né? Eu vou até fazer isso também. Então vamos lá, né? Então o trânsito é formado aí por esses 3, né, subsistemas, né? Só retomando, né? As pessoas, os seres humanos, né, que são os mais complexos porque tem várias influências, né? Os diferentes tipos de veículos e as vias, tá? Então, a relação entre 3 subsistemas, né, envolvidos no trânsito, eles caracterizam a mobilidade humana. Eu acho que essa é a grande questão, né, da necessidade de nós estudarmos o trânsito, a questão da mobilidade. Tá? Agora a gente está numa situação especial, mas, né, todas as pessoas elas têm essa mobilidade. Né? A gente se movimenta nos nossos espaços, né, nos espaços privados e nos espaços públicos, tá? Então, né, é muito importante, né, que a gente estude a mobilidade humana, porque ela faz parte, né, da nossa rotina, ela faz parte, né, do nosso dia a dia. Né? Uma situação normal, né? Lógico, agora a gente está com mobilidade reduzida, né, mas em breve, né, essa situação aí já se resolve, tá? A mobilidade humana, né, que é essa inter-relação entre os 3 subsistemas do trânsito, né, ela é um fenômeno individual, tá, e coletivo. Então, né, no que se refere à mobilidade, nós temos, né, uma mobilidade individual, que são a nossa mobilidade particular. Então, a gente sai de casa e vai para um lugar. Então, essa movimentação, ela é considerada individual, né, porque naquele momento só você que está fazendo isso. Saindo da sua casa para ir para outro lugar, ou saindo de um lugar, indo do trabalho para a escola, ou da casa para o trabalho. Tá? E também é um fenômeno coletivo a partir do momento, né, que, independente do veículo utilizado, né, nós vamos compartilhar essa movimentação com uma série de pessoas. Tá? Então, se a gente está, por exemplo, com um carro e a gente entra numa avenida, várias pessoas estão compartilhando aquela avenida conosco, indo na mesma direção. Então, esse é um fenômeno coletivo. Né? Se a gente está com o transporte público, né, no metrô, no trem ou no ônibus, nós temos várias pessoas que estão dividindo conosco, né, a experiência de se locomover naquele veículo e naquele lugar. Tá? Então, nessa questão de mobilidade, nós vamos ter a nossa experiência particular, que é individual, e nós vamos ter uma experiência coletiva. Ok? E, né, a mobilidade humana, ela também está associada com um direito fundamental, que até é garantido, né, por lei, pela Constituição, né, é um direito fundamental do ser humano, que é o direito de ir e vir, tá? O direito de se locomover, né, no espaço móvel, né, no espaço de movimentação. Tá? Então, por isso que é importante, não só para os contextos, né, de ordem particular, como também para o contexto de políticas públicas, né, o contexto de diferentes ações, né, que são necessárias, né, na hora da gente pensar nas questões de mobilidade. Tá? Que é um assunto bastante debatido, né, bastante discutido, né, do âmbito da política e no âmbito, né, das políticas públicas. Né? Sim, está sendo gravada. Né? A aula, a gente sempre
né? Quando eu não esqueço, né, mas ela está sendo gravada. Tá? Okay. Dessa questão, né, não sei se tem alguma pergunta. Trânsito, mobilidade. Tá? Pode continuar. Não. Pois não. Tá, normal. A Gabriel pede para falar sobre a experiência individual, né? Então, quando a gente fala de mobilidade, né, nós estamos falando a gente fala, né, de uma movimentação, né, nesses espaços privados e públicos, tá? O fenômeno individual, a experiência individual da mobilidade humana, diz respeito às nossas movimentações que são particulares, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, né, que a gente sai da nossa casa, né, e vai, né, para o nosso trabalho, vamos supor que dentro dessa casa, né, só a gente trabalhe lá. Se a gente vai da nossa casa para o nosso trabalho, esta movimentação que eu saio da minha casa, eu vou para o meu trabalho, é um fenômeno individual. Tá? Somente eu estou, né, saindo da minha casa e indo para o meu trabalho, saindo, né, de onde eu moro, indo para o meu trabalho. Tudo bem? Várias outras pessoas estão, né, nesse fenômeno coletivo indo também para o trabalho, mas elas estão vindo de outros lugares, tá? Então, esse movimento, essa movimentação que é minha, que é particular, né, ela está associada a um fenômeno individual. Ok? Tá. Jorge pergunta se a gente vive, né, um fenômeno individual e coletivo simultaneamente, sim, tá? Porém, né, a partir de uma observação diferente. Tá? Então, aqui, se eu saio da minha casa e estou indo para o meu trabalho, esta é uma experiência individual. A partir do momento que eu saio para a rua, tá? E aí tem o meu vizinho, tá? Que não está saindo da minha casa, mas ele está saindo de um lugar parecido. Tá? Então, a gente está aí na mesma rua, indo, por exemplo, em direção ao metrô. Tá? Então, eu saio da minha casa, isso é uma experiência individual. E ele sai da casa dele, isso é uma experiência individual. Tá? A partir do momento que a gente se encontra aqui na rua, caminhando para a estação do metrô, esta é uma experiência coletiva. Tá? Quando, né, nós dois chegamos no metrô e entramos no trem, a gente compartilha essa experiência coletiva com mais pessoas. Tá? Então, tudo que a gente compartilha é considerado um fenômeno coletivo. Tudo que a gente vive de uma forma privada é considerado um fenômeno individual. Tá? Sobre um ponto de vista, né? Sobre um prisma diferente. Tá? Ok? Joia. Tá, legal. Tá? A gente segue, se precisar interromper também, a gente volta sem problema. Então, esses conceitos gerais, então, né, de trânsito, né, de mobilidade, né, para a gente chegar na questão específica, né, da psicologia do trânsito, né, aí no Brasil. É o que nos interessa, lógico, né? A gente vai sempre estudar outras realidades, né? Mas o nosso foco central, né, realmente é nossa prática aqui. Se cabe tudo isso na mesma... Cabe. Então, aí do lado, né,
né, a parte do texto, para vocês copiarem e colarem. Né? Então, em termos, né, no Brasil, Constituição aí no trânsito no Brasil, tá? Essa é uma realidade bem específica, né, do Brasil, né, da nossa lei de trânsito, da nossa legislação de trânsito, tá? Que, né, comparando com outros lugares, né, podemos até ver a questão da aplicação, mas comparando com outros lugares, né, é uma legislação, né, bastante interessante, tá? Muito organizada, principalmente, né, para as questões psicológicas. Tá? O psicólogo pode fazer algumas atividades em relação à psicologia do trânsito. Depois nós vamos ver, né, as diferentes perspectivas, né, em relação à psicologia do trânsito. Mas nosso principal, né, foco de atuação, ele está relacionado à avaliação psicológica para a CNH, né, que é o que o pessoal chama aí de psicotécnico, né? Então, uma atuação muito ampla, né, do psicólogo nesse contexto do trânsito. Então, a maior parte das nossas atividades ligadas ao trânsito se concentra nesta avaliação psicológica, né, para a Carteira Nacional de Habilitação. Tá? Todos vocês, né, que são habilitados, aqueles que são habilitados, né, obrigatoriamente, né, tiveram que se submeter a um procedimento de avaliação psicológica, né? Então, essa é uma avaliação psicológica que, pela legislação brasileira, ela é compulsória, né? Ou seja, ela é obrigatória. Então, se você quer ou não quer ser avaliado, para que, né, o indivíduo obtenha, né, a sua CNH, né, necessariamente ele deve fazer um exame psicológico, ele deve fazer uma avaliação psicológica. Tá? Da mesma forma, né, que ele tem que fazer outras avaliações. Né? A legislação brasileira para habilitação, né, quem já tem habilitação sabe disso, né, ela envolve várias etapas. Né? Uma primeira etapa, que é uma etapa teórica, o indivíduo estuda, né, as questões teóricas de trânsito, tá? Principalmente a legislação, placas, aquela coisa toda. Né? Aí a pessoa faz uma prova escrita, né? Diante da aprovação da prova escrita, ela passa para a próxima fase, né, que seria a avaliação psicológica, a avaliação médica, né, diante da indicação positiva, né, desses profissionais para a CNH, o indivíduo parte para as aulas práticas e depois para a prova prática, né, do Detran. Depois de tudo isso, é que a pessoa, né, vai ter aí a concessão, né, da sua CNH. Tá? Muito diferente em outros países, cada país tem sua metodologia, né, de concessão para dirigir, tá? Mas no Brasil ela é bem completa. Tá? Às vezes tem falhas, lógico, né, mas ela é bem completa. Tá? E essa avaliação psicológica ela é feita para obtenção da CNH ou para mudança de categoria. Tá? Então, se o indivíduo, né, tem uma categoria de CNH e pretende mudar, quer deixá-la mais complexa, mais ampla, para veículos maiores, por exemplo, aí tem que fazer também uma avaliação psicológica. E os motoristas profissionais, principalmente de veículos grandes, né, eles têm que fazer periodicamente a avaliação psicológica. Tá? Não é todo ano, lógico, cada 10 anos, mas ele tem, né, que passar, né, por uma avaliação. Tá? Então, essa é a parte onde a gente vai atuar mais, né, ter mais, né, possibilidades aí de atuação. Tá? Essa atividade de avaliação psicológica ela foi pioneira no mundo. Tá? Como eu disse, poucos países têm avaliação psicológica e o Brasil foi um dos primeiros. Tá? Então, essa preocupação com o trânsito, essa preocupação com os acidentes, né, a partir do momento que o número de carros começou a aumentar bastante, principalmente nas cidades maiores, né, São Paulo, Rio, né, a partir do momento em que esse espaço, né, de compartilhamento entre pessoas e máquinas,
né, passou a ser um espaço disputado, né, por conta dos locais que a gente frequenta, né, aí, né, o conhecimento psicológico, o conhecimento do comportamento do trânsito passou a ser, né, importante. Tá? Para que o psicólogo, né, ele realize essa função, tá? Então, né, ele precisa de conhecimento específico, tá? E de capacitação. Tá? E aí, juntando tudo, né, há necessidade de fazer o registro no DETRAN. Tá? Esse registro no DETRAN, que oficializa aquele psicólogo para a sua atividade de avaliação, ele só é feita a partir da comprovação, né, do curso de formação. Tá? Tá, deixa eu ver aqui. O Francisco comenta, né, que a maioria é corrupta. Espero que não seja a maioria, né, Francisco, mas às vezes acontece isso. Tá? O dono do lugar pede para o psicólogo passar todo mundo. Né, esse tipo de coisa pode ser, né, pode viver, né, psicólogo também precisa, apesar da necessidade do emprego, apesar de tudo que a gente sabe, o psicólogo precisa se impor um pouco mais, né, e se trabalha num lugar como esse, realmente fazer uma denúncia, né, ou sair do lugar, né, o ideal mesmo é fazer uma denúncia, né, o psicólogo que, independente da circunstância, ele se submete a essa questão, né, da corrupção, ele submete a questão do pagamento para ser aprovado, né, ele é conivente com a situação. Então, ele é tão culpado, vamos chamar assim, como o dono do espaço ou o proprietário da clínica que exige que ele faça isso. Tá? Então, a gente precisa também ter essa questão muito forte. Né? Que existe, a gente não pode, né, fingir que não existe. Tá? Esses psicólogos eles estão cometendo faltas graves, né? Então, quando denunciados, né, eles vão responder eticamente junto ao conselho, né, porque ele está cometendo uma falta ética, está comprometendo a seriedade do trabalho do psicólogo, tá? E também, pelo fato de estar envolvido numa situação de corrupção, vai responder também pelo crime comum. Tá? Então, ele vai responder por crime comum e vai responder também por falta ética no conselho. Tá? Então, ele precisa ser denunciado, ele precisa ser descoberto, tá? E o psicólogo que faz um negócio desse, bastante errado, né, ele vai ter que responder por isso. Tá? Eduardo pergunta, formação em bacharelado, eu já poderia atuar em avaliação psicológica para emitir CNH? Tá? É necessário uma especialização. Né? É necessário uma especialização, Eduardo demais. É necessário uma especialização porque o psicólogo, para fazer essa avaliação, ele só pode fazer isso se ele for registrado no DETRAN, tá? Então, obrigatoriamente, o psicólogo tem que ter o seu registro no DETRAN, né? E para fazer esse registro, ele tem que comprovar um curso de pós-graduação, né, de especialização né, na área de trânsito, tá? Então, obrigatoriamente, tem que fazer essa especialização. Tá? O que a gente encontra, às vezes, são estagiários, né, de psicologia, ajudando na parte operacional dos testes. Isso não tem problema, desde que o teste seja aplicado, né, corretamente, né, o estagiário pode ajudar, né, o psicólogo, né, mas para que ele seja registrado, né, no DETRAN, precisa fazer especialização. Tá? O Francisco comenta, a CFP tinha que dar uma canetada. Na verdade, o Conselho Regional de Psicologia que faz essa fiscalização, né? Vocês vão ver isso, inclusive, na aula de ética, né? O processo ético, ele é começado a partir de uma denúncia, tá? Então, quando o indivíduo denuncia, né, esse espaço, esse psicólogo, essa clínica, né, o Conselho Regional, ele vai atrás, isso, né? Inicialmente, o processo, ele começa pelo Conselho Regional, tá? Que é, né, o mais próximo, que é
né, aquele que atua mais diretamente, né, em relação aos psicólogos, tá? Então, a gente, né, vai acompanhar aí pelo próprio Conselho Regional, tá? Aí depois, né, se o psicólogo ele não concorda com a decisão do regional, tá? Aí ele vai para o federal, tá? Bom, tem um outro comentário aqui. Tá, a Stephanie comenta a questão dos motoristas, né, que às vezes também tem alguns comportamentos de corrupção envolvidos, tá? Toda vez que há um processo de corrupção, né, alguém paga e alguém recebe, tá? Então está todo mundo errado, né? O indivíduo que paga para ser aprovado está errado, e o psicólogo que recebe para aprovar também está igualmente errado, né? Então, na verdade, né, os dois lados envolvem aí uma situação ilegal, né? Todos teriam que responder por isso. Quando é denunciado e quando isso é descoberto, todos respondem por isso, tá? Né, o motorista e o psicólogo, tá? Vitória, não entendi bem essa parte do regional, tudo bem, né? Aqui é no caso de denúncias, né, Vitória e demais. Quando há uma denúncia de uma falta ética, né, de um psicólogo, né, o psicólogo fez alguma coisa errada, né, deliberadamente ou não, mas quando o psicólogo faz alguma coisa errada, essa denúncia é feita no Conselho Regional de Psicologia, tá? Então, a denúncia inicial é feita no Conselho Regional de Psicologia, tá? E aí, essa denúncia, ela vira um processo, e esse processo caminha, né? Né? O psicólogo é ouvido, o denunciante é ouvido, né? Eventualmente o CRP pode fazer uma visita para verificar, né? Uma diligência, que eles chamam, uma visita para verificar as questões específicas aí no espaço do trânsito, por exemplo, né? O exemplo que a gente está usando, mas todo o processo segue esse trâmite, tá? Isso vai para a plenária, né? Plenária é o espaço, lembra, né? O espaço onde isso é discutido, tá? E aí, essa plenária toma uma decisão, tá? Então, a decisão de, sei lá, né, de qualquer tipo de punição aí, né, em relação ao psicólogo. Se o psicólogo ele não concorda com essa decisão do regional, aí ele apela ao federal como segunda instância. Tudo bem? E aí, tranquilo. Tá. Fala, Francisco, não sei se, né, falou que é uma pergunta fora do contexto, mas a gente abre um parênteses, né, se tiver voltado a isso. Bom, uma pergunta sobre filosofia, não sei se eu consigo responder, mas, né, tranquilo, né? Se você quiser no final da aula tentar, né, mas normal, tá? Mas o que aqui essa parte, né, necessário capacitação, registro, né? Eu gostaria muito, eu quero crer que a maior parte dos psicólogos do trânsito, né, que fazem essa avaliação, né, fazem aí, né, um trabalho legal. Um trabalho legal, tecnicamente preparado, eticamente correto, tá? Mas, né, a gente sabe que às vezes, né, isso não acontece. E se isso não acontece, precisa ser denunciado, né? Para que a gente, né, elimine, né, essa questão da nossa área, né? Infelizmente isso tem mesmo, tá? Bom, então aqui essa avaliação, então, desse processo e procedimento de avaliação, olha lá, é um processo técnico. O que é um processo técnico? Né? Baseado aí nas nossas estratégias de trabalho, baseado na ciência, no conhecimento científico, né? E ético, olha lá, tá? Dentro, né, das orientações, né, que nós temos para o nosso trabalho. Tá? Então, avaliação psicológica, né? Não só no CNH, aqui o foco é CNH, né? Então, a avaliação psicológica na CNH e em outras circunstâncias tem que ser um processo técnico, um processo ético, né, que envolve
né, um conjunto de entrevistas, tá, que é o nosso principal recurso de avaliação, e também testes psicológicos, tá, entrevistas e testes psicológicos, com o objetivo de verificar as habilidades necessárias para conduzir um veículo. Tá? Tudo isso no contexto científico. Tá? Então, nós temos, né, as pesquisas, depois até eu vou passar, né, algumas leituras que estão já no novo cronograma, mas eu passo aqui de novo. Tá? Então, nós, algumas pesquisas, né, que vão levantar, né, as habilidades necessárias, as habilidades que são esperadas para que o indivíduo possa, né, conduzir, né, um veículo adequadamente. Tá? Então, nós temos aí vários fenômenos psicológicos que são investigados nessa parte do trânsito. Tá? Então, em linhas gerais, a gente investiga, né, ou é necessário investigar, né, aspectos relacionados à inteligência, processo cognitivo, porque o indivíduo tem que ter condição cognitiva, né, de compreensão das regras de trânsito, das normas de trânsito. Tá? Então, isso, né, é importante. Né? Nós avaliamos também, né, as características de personalidade, é um foco bastante importante, né, na investigação para concessão de CNH. Tá? Então, se esse indivíduo, né, ele é maduro emocionalmente, né, se ele consegue controlar os seus impulsos, tá? Se ele consegue controlar a agressividade, se ele consegue ter, né, uma boa percepção do outro. Tá? Então, isso é importante, e, entre outras coisas, né, importantes de avaliação da personalidade. Tá? E também atenção. Tá? É muito importante, né, lógico, na condução de um veículo, que esse indivíduo tenha, né, capacidade de atenção. Então, esses são os três grandes conjuntos, né, de informações, né, que a gente vai investigar na parte do trânsito. Né? Inteligência, a personalidade e a atenção. Tá? A Stephanie pergunta aqui, que eu falei sobre cognição. Tá? Então, quando faz, né, uma avaliação psicológica para trânsito, é aplicado algum instrumento para avaliar a inteligência, né? Por que avalia a inteligência, né? Ou processo cognitivo? Porque a gente tem que garantir que essa pessoa que vai dirigir um veículo, ela tenha capacidade de compreender as normas de trânsito, tá? As normas de trânsito, as leis de trânsito, né? Se é uma pessoa comprometida em termos cognitivos e não consegue entender, né, não consegue compreender, né, as questões relacionadas ao trânsito, né, aí, né, há um prejuízo aí na condução do trabalho, tá? Na condução do carro, tá? É avaliado inteligência, capacidade cognitiva. Inteligência e capacidade cognitiva está no mesmo, né, no mesmo grupo. Personalidade e atenção. Isso, né, Gabriel e demais. Né, são os aspectos gerais avaliados, né, na parte de concessão para a CNH. Ok? Jorge pergunta se pessoas com traços de mais traços de extroversão têm mais chance de cometer infrações. Por que não? Né? A característica de extroversão é um aspecto relacionado à comunicabilidade, a voltar para o outro, a percepção do outro. Né? Isso ela não tem, um indivíduo extrovertido ou introvertido não tem mais ou menos possibilidades de fazer aí algum tipo de problema, de ter infrações no trânsito, né? Porque isso faz parte da própria constituição do indivíduo. Tá? O indivíduo agressivo, por exemplo, né, a pessoa que tem mais agressividade ou falta de controle dela, aí sim, né, eu acho que o indivíduo agressivo, o indivíduo impulsivo, o indivíduo com muito egocentrismo, aí realmente ele tem uma chance maior, uma probabilidade maior, né, de cometer uma infração. Né? Mas as características de extroversão, não necessariamente. Tá? Francisco comenta, pessoas com ansiedade é complicado, uma moça ter uma crise e parar o carro. Né? Na verdade, assim, ansiedade todo mundo tem. Né? A ansiedade é uma característica psicológica, inclusive importante, né?
porque a ansiedade ela faz com que a gente não corra riscos desnecessariamente. Tá? Agora, quando a ansiedade está descontrolada, né, quando o indivíduo não consegue lidar com as questões de ansiedade, né, e não precisa nem necessariamente ser um transtorno, mas quando o indivíduo não consegue lidar com essas questões de ansiedade, aí sim, realmente é um fator que prejudica bastante, né, a condução do veículo, tá? Então, o indivíduo precisa ter controle da ansiedade para que ele consiga, né, trabalhar, né, para que ele consiga dirigir, né, um carro, né, ou uma moto, né, dirigir um veículo qualquer tipo, né? Porque várias circunstâncias no trânsito, quem dirige aqui sabe disso, em várias circunstâncias no trânsito, né, nós vamos experienciar situações de ansiedade, tá? E é necessário que haja, né, um controle disso, né, para evitar essa situação aí, né, que foi comentada, né, a pessoa parou o carro e não conseguia mais sair dali, né, ou o indivíduo, né, burla na regra para poder, né, se livrar dessa situação de ansiedade, né, de uma forma mais rápida, enfim, né, tem várias circunstâncias aí que vão comprometer o ato de dirigir, tá? E isso, gente, é só focando, né, no nosso trabalho, né? Existem outras questões também, tem o exame médico, né, o exame prático e o exame teórico, tá? Então, focando exclusivamente, né, nos processos psicológicos que envolvem o trânsito, né, aí a gente tem essas questões aqui, né, de avaliação. Ok? Tá? Bom, eu vou seguir um pouquinho, mas se tiver qualquer coisa em relação à questão da avaliação também, né, a gente pode comentar. Tá? Em relação à corrupção, voltando um pouco, eu acabei de lembrar, né, o Detran ele estabelece uma série de circunstâncias, né, para poder evitar isso. Tá? Dentro da própria instituição também nós temos pessoas, né, que agem de uma forma, né, incorreta, tá? E né, sempre esperamos, né, que haja aí uma diminuição cada vez mais gradativa, né, desses problemas de avaliação. Tá? É uma responsabilidade muito grande do psicólogo, né, depois de todo esse trabalho de avaliação, nós fazemos um relatório, né, o psicólogo faz um relatório e atesta que aquele indivíduo ele é apto para dirigir, ou seja, ele tem características psicológicas que permitem que ele faça essa atividade de conduzir um veículo, tá? Então isso é muito, muito importante, envolve bastante responsabilidade, tá? Nós vamos dizer que uma pessoa pode dirigir, tá? Então, né, a gente precisa realmente ser muito sério nisso. E se o espaço que a gente está, né, não permite essa seriedade, aí realmente a gente tem que tomar uma atitude, tá? Bruna pergunta. A Bruna fala o seguinte, né, que uma psicóloga que ela passou, né, comentou que vários testes podem indicar traços de psicopatia ou psicopatologias, né? É possível, né, quando o teste é bem aplicado, quando o instrumento de avaliação da personalidade ele é aplicado de uma forma correta, quando o psicólogo domina, né, bastante a técnica, quando ele conhece, né, bastante o instrumento, ou seja, quando ele faz certo, né, é possível ver traços, né, não só de psicopatia em si, mas também de várias outras psicopatologias. É para isso, inclusive, que o teste de personalidade serve, né, para a gente ver essas características ou esses traços, né. Quando isso acontece, né, o psicólogo pode até usar outros instrumentos para ter certeza, né, e é importante que, num caso de reprovação, né, o psicólogo discuta com a pessoa os motivos pelos quais, né, ela está sendo contraindicada. Tá? Então, a Vitória faz um comentário, né? Então, quando a pessoa tem alguma característica, né, que possa dificultar, né, a direção, né, o exemplo que você dá é uma pessoa, né, que é insegura para dirigir, mas tem vontade, né, de ter a sua CNH, tá? Um psicólogo que vai fazer uma avaliação boa, né, ele vai usar
os instrumentos e ele pode identificar o nível de insegurança, tá? Então, se a pessoa ela apresenta um nível de insegurança que dificulte o ato de dirigir, né, ou que prejudique o ato de dirigir, aí espera-se que esse psicólogo explique, né, essa característica, explique até por que ele não vai aprovar esse indivíduo naquele momento, né, e indique que essa pessoa faça algum tipo de acompanhamento. Tá? Não é o psicólogo do trânsito que vai fazer orientações ou acompanhamento, mas ele diz que, né, dependendo da avaliação dele, se for bem feita, ele pode perceber se é alguma coisa, né, mais circunstancial, se é uma característica mais do indivíduo. Tá? E aí faz o encaminhamento, a pessoa vai para o psicólogo, discute essa questão com o psicólogo, né, e aí num outro momento, né, ele pode fazer a avaliação de novo, né, e essa insegurança pode ter diminuído. Tá? Isso pode estar associado com a idade, isso pode estar associado com maturidade, tem várias questões internas que podem influenciar aí nesse comportamento final de insegurança. Tá? Mas se for mais intenso, pode prejudicar o indivíduo para dirigir. Tá? Então o psicólogo ele deveria, né, observar isso. Tá? Não, o Gabriel fala dos traços característicos da psicopatia, são vários, né? Né? Quem tem curiosidade, né, em saber disso, vocês podem até consultar o DSM-5, vou até escrever aqui, tá? Então, o DSM-5 é uma publicação bastante fácil de conseguir, né, na internet, tá? O DSM-5 ele faz uma apresentação das características de todos os quadros de psicopatologia, né? Quadros de patologia psiquiátrica, né? No caso da psicopatia, tem vários traços, né? Desvalorização do outro, extremo egocentrismo, né? Dentre outros. Tá? Né? Agora, para saciar com mais detalhamento a curiosidade de vocês, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha no DSM-5. Tá? Lá tem não só a psicopatia, mas todas as outras psicopatologias. E em cada um dos testes que a gente usa, esses traços podem ser observados. Tá? E aí, né, a gente precisa estudar bastante o instrumento para dominar bastante, né, essa parte de avaliação. Tá? O Francisco pergunta se esses testes são seguros. Sim, tá? Todos os testes psicológicos, no sentido de burlar. Ah, tá bom, entendi. Todos os testes psicológicos, eles passam por um grande procedimento de pesquisa, tá? Quando um teste psicológico chega para nós, né, com aprovação de uso, né, para que a gente possa fazer essa utilização, né, então ele já passou por uma série de pesquisas, e essas pesquisas comprovaram, né, a sua validade, comprovaram a segurança do uso desses testes, tá? Em algumas circunstâncias, né, alguns testes, eles são mais possíveis, realmente, né, da pessoa burlar a resposta, tá? Então, vamos imaginar, por exemplo, que existem alguns testes que são no formato de questionário, tá? Olha, o Gabriel até já achou o link do DSM, tá? Então, existem alguns testes que são montados, né, no formato de um questionário, tá? Imagina o seguinte, né, o próprio indivíduo vai responder esse questionário, né? Por exemplo, né, tem lá uma pergunta assim, eu respeito as normas, né, da sociedade, sim ou não? Tá? Pode até ser que ele não respeite, mas como ele tem interesse em ter a sua CNH, ele vai dizer que sim, tá? Então, nesse sentido, alguns testes que são organizados na forma de questionário, tá, eles podem facilitar, né, essa adulteração do resultado. Agora, né, cabe ao psicólogo escolher o melhor instrumento, tá? Então, se o psicólogo vai fazer uma avaliação compulsória, como essa para trânsito, né? Se o psicólogo vai fazer uma avaliação que é obrigatória, e a pessoa não está com vontade de ser avaliada, e sim está com vontade de ter sua CNH, tá? Então o psicólogo ele não deveria usar um teste
de questionário, ou um teste organizado como um questionário, tá? Ou, se ele usa um teste de questionário, ele usa um outro teste com outra metodologia para comparar os resultados, tá? Então, aí, né, cabe ao psicólogo a melhor escolha do instrumento. Né? O problema aí nem é do instrumento, né, porque é um instrumento objetivo, num formato de um questionário. O problema é o psicólogo, né, que não escolheu, né, um instrumento tecnicamente mais adequado. Tá? Tudo bem? Deu para entender? É que a gente vai trabalhar bastante com avaliação nos outros semestres, né? A avaliação psicológica começa no terceiro, tá? Mas é para ter uma ideia desses diferentes tipos de teste, deu para ficar claro? Ok, legal. Tá? Joia, tá bom, tranquilo. Tá? Qualquer coisa também é só perguntar. Tá? Mas é legal, acho que a avaliação psicológica é uma área bastante interessante, tá? Ela é privativa do psicólogo, somente psicólogos podem fazer isso, só psicólogo pode manusear teste, só psicólogo pode assinar um relatório, um laudo psicológico, tá? Então é uma área de atuação que é exclusiva da nossa área, tá? Então mais um motivo, né, para que a gente faça isso de uma forma bem, né, segura, né, e bem correta, tá? Mas, né, a avaliação psicológica, né, para a CNH não é a única área, né, que a gente pode, né, desenvolver o nosso trabalho. Né? Nós podemos fazer aí outras atuações, né, que são mais raras, né, por isso que nós vamos trabalhar aqui em termos de perspectivas. Tá? Então, novas perspectivas aí para trânsito. Tá? Ok? Tá aí perspectivas de atuação. Tá? Vou copiar agora e vou deixar aí no chat para vocês copiarem também. Então, muita coisa, né, que a gente pode fazer para além da avaliação. A avaliação é muito importante, lógico, né? O que garante, ou que minimiza, pelo menos, né, várias questões relacionadas a trânsito. Mas, como a psicologia do trânsito tem seu foco no comportamento do trânsito, tá? Nas condutas e comportamento das pessoas no trânsito, então a gente pode contribuir bastante, né, para essas novas perspectivas aí de atuação, tá? Dentro, né, do nosso conhecimento psicológico e dentro também, né, de uma visão, né, multidisciplinar, né, que a gente, né, trabalhou na outra parte. Tá? Então nós temos, né, pesquisas no trânsito, isso é muito importante. Tá? Falamos agora da questão científica dos testes. Tá? Então todo conhecimento psicológico, todo conhecimento científico, né, psicológico inclusive, tá? Todo conhecimento científico, todo conhecimento, né, psicológico que a gente tem hoje, ele é fruto de pesquisa, tá? Ele é fruto de investigações, tá? E essas investigações, né, elas passam por um conjunto de procedimentos bem específicos dentro da ciência, dentro da construção do conhecimento, tá? No Brasil, a maior parte das pesquisas são feitas no ambiente da universidade, tá? Ou dos institutos de formação e de pesquisa. Tá? Então, muita coisa, né, que a gente conhece hoje do trânsito, né, muito conhecimento que a gente tem hoje em relação ao comportamento do trânsito, ele foi fruto, né, de uma pesquisa no passado, tá? Que isso é bastante importante. Né? Várias investigações, né, vários
formatos aí de pesquisa. Como a obrigatoriedade do curso de especialização para o registro no DETRAN, tá? E os cursos de especialização, eles têm que fazer algum tipo de trabalho de conclusão de curso, tá? Então, boa parte da produção científica em trânsito, ela acaba ocorrendo nesses espaços de curso de formação, tá? E outros também, né? Tem vários autores bastante proeminentes, né, em relação ao estudo, né, da psicologia do trânsito. Eu vou passar para vocês depois alguns textos, tá? E aí, se vocês tiverem mais curiosidade, é só colocar lá, né, no Cielo, nas bases de dados, psicologia do trânsito, que vai aparecer bastante coisa, tá? E, como a gente já disse, como é uma área também de registro de especialidade, aí nós temos não só a preocupação das pessoas, mas do conselho também, dos conselhos, né, para que a gente tenha mais informações, tá? Então, essa é uma área de atuação, né, bastante importante, né? Uma outra área, né, que é carente do nosso trabalho, mas que a gente poderia produzir muito, né, são os programas de prevenção a acidentes, né? O Brasil tem uma legislação, né, boa de trânsito, tá? Mas, infelizmente, né, as ações, no caso de acidentes, elas são um pouco mais precárias, né? E o Brasil amarga, né, a posição de países onde nós temos maior quantidade de acidentes de trânsito, tá? Alguns muito amplos, né, chegando a, né, ser até mais, né, quase uma tragédia, tá? Mas a gente amarga essa posição, tá? E, pois é, né, esse programa de prevenção acontece em situações específicas, né, o Francisco está falando, tá? E não deveria ser assim, né? Deveria ser uma rotina, né? Porque o acidente é uma rotina, tá? Então, às vezes, né, a gente vê, por exemplo, quando tem, agora nem tanto, mas no passado, um feriado prolongado, né? Então sai o pessoal da Polícia, né, Rodoviária, sai o pessoal do DETRAN fazendo essas campanhas, mas essas campanhas, elas têm que ser frequentes. Eu entendo que o programa de prevenção de acidentes deve ser algo constante, tá? Quando a gente conseguir, né, uma situação onde o acidente de trânsito é algo raríssimo, talvez a gente até possa diminuir, né? Mas nesse momento, o acidente de trânsito é rotina no Brasil, tá? Nesse momento que a gente está vivendo, né, vocês devem ter acompanhado na mídia, até diminuiu um pouco a quantidade de acidentes, porque diminuiu bastante a quantidade de pessoas na rua, tá? Agora, a quantidade de acidentes diária é muito grande, né? Que envolve, né, que envolve o próximo tópico, inclusive, né? Aqui, ó, educação no trânsito, tá? Então, muitos acidentes, eles poderiam ser evitados, né? Então, junto com os programas de prevenção de acidentes, né, a gente pode contribuir bastante com programas de educação no trânsito, tá? O que é educação no trânsito? É um conjunto de convívio, tá? Hoje até, isso, né, está bastante discutido, e eu acho que a situação, apesar de todos os pesares, a situação de hoje é uma situação um pouco menos drástica, né, do que no passado, por exemplo, né? Hoje a gente encontra algumas pessoas, né, que conseguem respeitar o outro no trânsito, né? A gente consegue encontrar alguns motoristas de carro, por exemplo, que param, né, numa faixa de pedestre para uma pessoa passar, né? A gente consegue encontrar um motorista de carro que respeita, né, o motociclista que está naquele espaço, e também conseguimos encontrar alguns motociclistas que respeitam também os motoristas de carro e de ônibus, tá? Então existe, né, ainda muito pequeno, penso eu, né? Mas existem alguns movimentos de educação no trânsito, né? De respeito ao outro, de gentileza no trânsito, né? De educação no sentido, né, de outras condutas, né? Como está escrito aí, a questão da gestão do álcool, a questão da conduta perigosa, a questão do excesso de velocidade. Isso tudo está associado com a educação, tá? Não está associado com lei. Todo mundo sabe, né? E está amplamente divulgado, não só nos cursos, como em todos os lugares, tá?
que, né, quando a gente usa bebida alcoólica, não deve dirigir, isso é claro. Todo mundo sabe que a gente não deve, né, abusar da questão da velocidade em alguns espaços, né, isso é muito claro, mas o quanto que isso incorpora no indivíduo, o quanto que isso está dentro, né, da pessoa, tá? Legal, então, também concordo que infelizmente isso é uma questão geral, né, essa questão do comportamento contemporâneo de si mesmo, né, talvez a gente consiga, né, com o tempo, diminuir um pouco isso, não só no trânsito, como em outras circunstâncias, tá? E também concordo que a gente poderia ter esse espaço de educação, esse espaço de formação desde pequenos, né, desde criança, tá? Há um tempo atrás, eu não vou conseguir precisar quanto, se alguém lembrar, me ajuda, mas há algum tempo atrás, o Detran tinha vários espaços, né, onde as escolas levavam as crianças, né, eram como se fossem mini cidades, né, com algumas ruas, né, as crianças andavam de bicicleta, andavam de triciclo, andavam lá né, com alguns veículos, tá, imitando uma situação de trânsito. A questão dos semáforos, a questão da faixa de pedestre, tá, eu acho que era um programa bem legal do Detran, né, e tinha um até aqui perto, né, e agora não tem mais, não sei porque, se acabou em todos os lugares, tá, ou se, né, isso, né, não existe mais, tá. Né, Eduardo pergunta, era bem legal, né, era uma mini cidade, né, nós temos até aqui uma experiência, né, da Stephanie que foi, quando estava, né, estudando no colégio, tá, e é bem interessante, isso devia ser uma rotina, né, levar as crianças, mostrar isso para as crianças, né, trabalhar isso com a questão, né, com os condutores, né, de uma forma assim mais livre, né, mais em termos de discussão, né, eu acho que a gente tivesse uma formação de trânsito mais organizada, a gente teria, né, condição, né, de mobilidade humana melhor, tá? Às vezes a gente está num trânsito danado, né, num tráfego grande, né, e aí você vai olhando assim, é uma entrada, por exemplo, né, e aí você observa que se por acaso cada carro deixasse um outro carro entrar, aquele trânsito fluiria muito melhor, né, mas não é o que acontece, né, então várias pessoas, tá, tem a questão aí, né, mais pessoas, né, se as pessoas fossem um pouquinho só, né, gentis, né, o trânsito, né, estaria menor, ou, né, o tráfego estaria menos intenso, tá? Tranquilo, podem ficar à vontade, tá? Né, então, né, a questão, né, é uma questão macro, uma questão de política pública, né, é uma questão de formação mesmo, né, mas eu acho que, né, a gente consegue melhorar isso, né? O psicólogo tem muita condição, né, de contribuir, né, para que essa formação do trânsito, a educação do trânsito seja, né, mais eficiente, por meio desses programas, tá? Às vezes eu vejo lá uma campanha de alguma forma, né, tento analisar essa campanha e penso, quem será que pensou nessa campanha, né? Lógico, nós temos profissionais de mídia, profissionais de marketing, né, que vão ser responsáveis por isso, mas às vezes eu tenho a clara impressão de que esse profissional de marketing nunca perguntou para um psicólogo, não pegou uma assessoria, né, de um psicólogo para poder fazer, né, uma campanha ou um programa de educação, né, mais eficiente, tá? Aline, eu percebo que essa questão da empatia no trânsito também tem muita relação com a educação, sair da Zona Leste para Paulista tem uma grande diferença. Mais ou menos, né, eu acho que existe uma questão do local, sem dúvida, né, mas eu acho que tem pessoas empáticas, né, vou usar o termo que você usou, concordo, tem pessoas empáticas, tem pessoas egoístas, né, em todos os lugares, né, pode até ter uma diferença, mas em todos os lugares, né, às vezes a gente vê um pouco mais de empatia em cidades menores, né, em cidades do interior, né, onde o ritmo também é diferente. Existem várias questões aí que eu acho que uma boa pesquisa, né, usando esses termos que a gente usou, né, uma boa pesquisa no trânsito vai responder para a gente, né, essas dúvidas, né, e vai ajudar a gente a entender melhor esse fenômeno, tá? Mas é bem legal.
tá? Esse termo empatia do trânsito eu achei legal, né? Realmente precisa ter, né? De todo mundo, né? Acho que a mobilidade humana seria bem mais tranquila se a gente fosse mais empático, né, nesses espaços coletivos. Tá? Ok? O que a gente pode também fazer? Né, participação nas ações de justiça no trânsito. Tá? Então, às vezes, né, ações, né, que envolvem, né, aí, processos, né, várias ocorrências, várias situações no trânsito, né, podem gerar diferentes tipos de processos. Né, e a gente pode contribuir bastante, fazendo avaliação, fazendo perícia, né, esclarecendo, né, a dinâmica, né, dos envolvidos aí nesse processo. Tá? Acho que é uma contribuição bastante grande, né, da nossa parte. Tá? E, né, participação nas políticas públicas de mobilidade. Aí eu acho que muita coisa a gente pode fazer. Tá? A mobilidade humana, ela é uma questão bastante importante na política, nas políticas públicas, nas estratégias oficiais, né, do ir e vir, né, como a gente falou. Tá? Tanto que nesses momentos aí de eleição, a questão da mobilidade sempre é tocada, principalmente numa cidade como São Paulo, né, onde essa questão da mobilidade é bastante precária, tá? E o psicólogo poderia participar bastante, né, contribuindo para essas políticas públicas, contribuindo com o nosso conhecimento do comportamento, né, para que, né, essas políticas públicas possam ser mais efetivas, né, possam ser mais eficientes, né, no dia a dia, né, das pessoas, no dia a dia da população. Tá? Acho que a gente pode contribuir bastante. Ver se tem algum comentário ou pergunta. Tem essa parte aqui, né, do trânsito. Tá? Né, essa parte expositiva, né, nós temos alguns textos para a gente, né, discutir. Tá? Né, a parte, né, vou até tirar aqui a lousa. Tá? E vou também interromper a gravação, porque essa parte expositiva já foi. Tá? Então, nós temos alguns textos, né? Esses textos estão, né, no cronograma. Eu vou até passar aqui de novo para vocês. Tá? Especialmente esse primeiro, que eu vou pedir, né, se vocês tiverem um tempinho, é um texto curto, né, tem 10 folhas, tá? Vou pedir, né, se vocês tiverem um tempinho, para fazer a leitura desse texto, porque na próxima semana, né, nós vamos fazer uma atividade, né, como a gente fez semana passada, a gente vai fazer uma atividade, e nessa atividade, né, vai ser importante que vocês façam essa leitura, tá? Como a atividade